alguns inscritos pediram para eu fazer vídeo sobre pneu remold. Eu dei uma procurada na internet e não achei nenhum vídeo que eu me desse por satisfeito. Todos eles, todos que eu vi pelo menos, simplesmente não tratam de questões técnicas. Eles simplesmente falam, a carcaça tem que estar em bom estado, o pneu é bom ou não é bom, mas não há abordagem técnica. E vocês sabem aqui, tem visto nesses vídeos, que a abordagem sempre é técnica. Então nós vamos abordar isso de maneira técnica, com normas, regulamentações da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e do Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia. Não há achismo, há técnica. Mas, gente, vocês já se inscreveram? Deram like nos vídeos? Curtiram? Comentaram? Por favor, façam isso, ajude, se inscrevam, curtam, comentem, deem like, é muito importante para o canal. Então, vamos começar esse vídeo olhando a norma técnica. Vem comigo. Bom, minha gente, como a gente já comentou lá na abertura, eu procurei vários vídeos sobre pneu remold e nunca achei, pelo menos eu não achei até agora, alguém tratando tecnicamente, ou seja, citando norma, citando a regulamentação, é tudo assim, não, se a carcaça estiver em bom estado, mas o que é bom estado? Isso é subjetivo e existem normas objetivas. Então vocês vão entender agora do que eu estou falando. Vamos lá, minha gente. Agora, até recente, né, em 15 de outubro de 2021, o Inmetro, né, Instituto Nacional de Metrologia, consolidou as normas para a reforma de pneus. Sim, meus amigos, existem normas. Não é como o seu borracheiro da esquina ou o fabricante da esquina ali acha, não, esse pneu está bom ou não está bom, essa carcaça está boa, é ou não é recuperável. Vocês vão entender um pouquinho das normas aqui e vão entender o porquê que eu não uso e não aconselho o uso de pneu remoldado no Brasil. Então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, olhando esse anexo aí, olha a quantidade de siglas e normas que estão disponíveis. Por exemplo, a LAPA, Associação Latino-Americana de Pneus Viários, né? A norma 225 de 2000. Então, os critérios mínimos de seleção de pneus para reforma, reparação, inspeção e identificação. Vocês já ouviram algum borracheiro, alguém que vende pneu remold, falar que isso existe? Falar esse tipo de norma? Vocês já viram alguém falar sobre a norma 5531 de 1990, sobre veículos rodoviários, sobre rodagem? Então, gente, o mercado é muita gente leiga, é muita gente sem preparo técnico, falando, sem olhar as normas. Então vamos lá, vamos à parte prática que a norma determina. Tem vários itens, eu separei alguns, vou deixar o link na descrição e também aqui na apresentação de como vocês podem acessar essa norma, essa portaria lá do Instituto Nacional de Metrologia. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Nota lá que a norma 225 de 2000, ela especifica como é que você vai avaliar se o pneu pode ser feito isso. Alguns itens, por exemplo, tem tabela de flanco, número de talões, área de talões serão feitos, mas, por exemplo, essa tabela que está vendo aí, estão marcadas aí. Um pneu que suporte até 190 km por hora, ele não pode ter sofrido mais do que 2 consertos ao longo de toda a sua vida útil, e esses consertos não exceder 6 milímetros. Vamos lá, fala sério comigo agora, meu amigo. Você acha que algum borracheiro, alguém tem o histórico do pneu, que sabe a quantidade de consertos que ele sofreu, ou que abrindo, olhando ele, leve isso em consideração de verdade para poder remanufaturar esse pneu e te entregar? Vocês acham que isso realmente acontece? Prosseguindo aí embaixo, uma outra tabelinha, né? Onde área dos talões, área dos flancos, ombros dos pneus, área da banda de rodagem, ou seja, são dezenas de parâmetros objetivos para avaliar se o pneu, né, pode ou não pode sofrer a remoldagem.
continuando, né, várias siglas, porque várias instituições internacionais são utilizadas. Vocês já ouviram, por acaso, algum borracheiro, alguma loja de pneu que vende remoldado falar em ALAPA, que é a Associação Latino-Americana de Pneus e Aros? Sim, ela é parte da nossa regulamentação aqui no Brasil. Da ETRTO, European Tire and Rim Technical Organization, da JATAMA, a Japan Automobile Tire Manufacturers Association, e por aí afora, gente. Essas pessoas não sabem nem que isso existe, que dirá que existe uma norma de como fabricar, realmente, como avaliar se o pneu pode ou não pode sofrer a remoldagem. Aí, você vê lá em cima, no A4.1.3, critérios para aceitação ou rejeição do ensaio. Sim, ensaio. Ensaio, tecnicamente, metodologicamente falando, cientificamente falando, é o teste. Como que uma coisa deve ser testada? A gente tecnicamente chama de ensaio. Então, se observarem no 4.1.3.2, ele diz ensaio de velocidade sob carga, preparação do conjunto de ensaio, montar o conjunto conforme indicado no manual da ALAPA. Pergunta se alguém sabe o que é o manual da ALAPA. Aí você olha no 4.2.1.3, inflar o conjunto de ensaio uma pressão correspondente à carga máxima admissível, conforme indicado no manual da ALAPA. Olha o 4.2.1.4. Condicionar o conjunto de ensaio à temperatura da sala de ensaio de 25 graus centígrados, mais 5 ou menos 5, a 38 mais 3 ou menos 3, durante pelo menos 3 horas. Vocês já viram algum borracheiro ter uma sala de ensaio para fazer esse tipo de teste? Vocês já viram alguma desses que fazem remold aí na esquina ter uma sala de ensaio sob essas condições controladas, testar durante 3 horas? Vamos falar a verdade, vamos falar sério, né? Vocês estão entendendo por que esses pneus que estão no mercado são muito complicados de você acreditar que eles realmente estão prontos para serem remoldados? E aí está, por fim, a portaria A433 de 15 de outubro de 2021. Embaixo está o link dela para que vocês possam acessar e ler ela completamente, se for do interesse, para entender realmente. Porque o pneu é a sua segurança, da sua e de sua família, né? Ele que garante a aderência do veículo, ele que melhora seu espaço de frenagem, enfim, é um item fundamental de segurança no veículo. Eu vou finalizar esse vídeo agora com alguns comentários o porquê que eu não aconselho o uso de pneu remold no Brasil, no caso, mas eu queria ter mostrado antes que existe uma norma, que se seguirem a norma, aí sim é que tem uma grande probabilidade, se alguém seguir direitinho, de ter um pneu que realmente é de qualidade e que possa ser utilizado. Bom, gente, agora que vocês viram que existe uma norma técnica, uma regulamentação, eu vou explicar a vocês outros motivos que me levam a não usar um pneu remold e não aconselhar ninguém no Brasil use. Bom, o primeiro fato é o seguinte: pneu remold é usável? Sim, na aviação a gente usa. Só que a aviação, ela tem um nível de controle, de histórico, que não tem no pneu no dia a dia aqui. Que esses borracheiros ou que essas fábricas, entre aspas, de fundo de quintal, não conhecem a história do pneu, nem se preocupam em conhecê-la. Na aviação a gente tem um controle gigantesco, então sim, aviões usam pneus remoldados sem problema algum. Mas vocês já viram algum avião na pista de pouso ou na decolagem, né, largando a capa de rodagem pela pista? Não, né? Mas vocês andam na estrada, o que tem é mais caminhão e carro largando a capa de rodagem pelo caminho. Qual o motivo? Primeira coisa, sempre que você compra uma coisa usada, e um pneu remold, um pneu já for usado, você não compra o que tem de vida útil dele. Compra o que resta de vida útil daquela coisa. E nesse caso, embora você troque a borracha, a capa de rodagem, a banda de rodagem, a estrutura do pneu, a carcaça, já foi comprometida, já foi utilizada, ela não tem mais a mesma vida útil. E você não conhece, na maioria das vezes,
como que essa banda de rodagem e essa carcaça foi utilizada, por que esforço eles passaram, que pancada eles tomaram. E para isso teria que desmontar o pneu inteiro e olhar isso, olhando aqueles critérios todos que a gente viu ali, de ensaio, de medições, que, vamos falar a verdade, vocês acham que isso é feito? Então a primeira questão é essa. A primeira questão é que a carcaça, a gente não conhece a história dela e esses ensaios não são feitos normalmente. A segunda coisa, você pode ter um pneu com as mesmas medidas, dois pneus com as mesmas medidas, que eles foram remoldados. Porém, eles podem ter carcaças e projetos totalmente distintos. Sim, eu posso ter tido um pneu que foi projetado para rodar num carro de alto desempenho, num Porsche, numa Ferrari, estou chutando para cima e jogando para cima para a gente ter um choque. E o outro foi feito para rodar num carro mais simples. Então, eles podem ter as mesmas medidas, mas estruturalmente, não é a mesma coisa. Então você vai ter pneus que são da mesma medida, mas com estruturas diferentes. O que acarreta isso? Um desequilíbrio, um trabalho diferente de ombro, enfim, toda uma situação complicada para pneus. O terceiro ponto é o seguinte: vocês acham que a borracha que é aplicada, né, a banda de rodagem que é reaplicada sobre a carcaça que está lá, tem a mesma qualidade na banda de rodagem original? A borracha tem a mesma qualidade? Sim, não é só estar nova com sulco. Qual é a qualidade desta banda de rodagem? Normalmente é uma borracha mais simples, mais dura. E quanto mais duro o pneu, menos ele adere. Olhem a Fórmula 1, olhem carro de corrida, que tem os pneus macios, pneus duros, pneus intermediários. Quanto mais dura a borracha, menos aderência. E normalmente essas borrachas que são repostas como banda de rodagem são de qualidade inferior ou, no mínimo, são mais duras, o que prejudica frenagem, estabilidade, controle em aquaplanagem, aderência em curva e outros parâmetros que vocês podem ver no vídeo de pneus que eu já fiz. E a última coisa é o seguinte: e por o Inmetro ter adotado essa opção de norma, para mim ele esqueceu de adotar a 109 da União Europeia, que é uma norma muito importante. E isso não foi adotado porque muito tempo atrás houve um lobby de uma empresa muito grande que criaria dificuldades para ela remoldar esse pneu. E essa norma não foi adotada. Então, dentro desse grupo de normas, para mim ali, falta a 109. Então é isso, minha gente. Por isso que eu não aconselho a vocês a utilizar um pneu remold no Brasil, né? E que vocês cuidem muito disso, porque o pneu é o contato com o solo, é estabilidade, segurança, frenagem, é a sua vida e de sua família. Bom, minha gente, era isso. Não esqueçam de se inscrever, curtir e dar um like. E até a próxima vez. Saúde e paz a todos vocês.